Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que possamos aproveitar os ensinamentos dessa segunda parte da primeira multiplicação dos pães. Vamos então nos preparando para a aula, fechando os nossos olhos, agradecendo a oportunidade de recebermos esses ensinamentos tão importantes para a modificação da nossa conduta, para o nosso autoconhecimento, enfim, para a nossa reforma íntima. Que possamos refletir profundamente sobre as palavras do Cristo e que essas palavras possam calar fundo em nossos corações. Que assim seja. Vamos então à segunda parte das nossas reflexões sobre a primeira multiplicação dos pães. Vamos então ao versículo 15. Chegado o fim da tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é ermo e a hora já está adiantada. Despede as turbas para que voltem para suas aldeias e comprem alimentos para si mesmos. E Carter nos diz que os discípulos supunham que os mercados das aldeias pudessem lidar com uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E ao contrário do ensino de Jesus, eles olham primeiro a economia imperial para prover a necessidade em lugar de olhar para Deus. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário irem embora, dai-lhes de comer vós mesmos. Então eles lhe dizem: Não temos aqui senão 5 pães e dois peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. O pão e o peixe eram os artigos principais para a alimentação na Galileia, sobretudo para a população mais pobre. Jesus forma os discípulos para terem autoconfiança, mostrarem iniciativa, serem líderes. Jesus tinha condição dele mesmo resolver aquele problema, dele mesmo tomar a iniciativa e alimentar aquele povo. Mas o que Jesus faz? Ele envolve os discípulos e faz com que os discípulos participem da resolução daquele problema. Isso faz parte da pedagogia de Jesus, porque Jesus precisava formar líderes, precisava de pessoas atuantes, de pessoas com iniciativa. Isso é, que tivessem ação, atitude, e não que ficassem esperando por Jesus para que Jesus resolvesse os problemas. E São Jerônimo nos fala que os discípulos agem como mediadores entre Jesus e a multidão. E trazemos também a posição de outros estudiosos, como Moody, colocando a responsabilidade aos discípulos de dar eles mesmos à multidão o que comer. Cristo pretendia despertar neles a consciência de que a associação com ele incluía provisão para todas as necessidades. É o que nós chamamos de caridade, porque as pessoas que se propõem ao discipulado com Jesus, elas têm que estar atentas às necessidades do outro, elas têm que ter um olhar diferente para o mundo que as rodeia. E tem que ter atitude. Se Jesus teve a preocupação de formar discípulos com liderança, discípulos com atitude, é porque ele espera que todos aqueles que o seguem tenham essa atitude e percebam a necessidade do outro e atuem com relação a, se não conseguirmos resolver essa necessidade, que pelo menos possamos diminuí-la.
E Boberg nos diz: quando se deseja vencer determinados obstáculos, precisa-se antes analisar os recursos de que dispomos para iniciar o enfrentamento do problema. Então, Jesus pergunta o que os discípulos tinham, e eles apresentaram então 5 pães e 2 peixes. Então, quais são os elementos que nós dispomos no momento para ou resolver ou diminuir a necessidade? Então, temos que partir de algum lugar, partir daquilo que nós temos no momento. A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que nos credenciemos ao usufruto dos bens da vida abundante. A lei está sempre disponível, mas para que as coisas aconteçam, precisamos oferecer uma base com alicerces da boa vontade. Então, o que Boberg está querendo dizer aqui? Que além de oferecermos bens materiais, um início, uma base, um alicerce material, nós temos também que ter o alicerce espiritual, que é a boa vontade. Ela está intimamente ligada à nossa ação. A partir do momento que nós tenhamos essa boa vontade, nós vamos buscar meios ou para resolver ou para diminuir o problema que está à nossa frente. Vamos então agora dar a palavra a Emmanuel, que nos traz o texto no campo social. Então, eu tirei alguns trechos desse texto para podermos analisar essa passagem. Dai-lhes voz de comer. O mestre desejou gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação do auxílio desinteressado e fraternal. Duas palavras importantíssimas para nós que almejamos seguir Jesus. Então, precisamos cooperar com o trabalho, seguindo o Evangelho, sendo atento às necessidades das pessoas que nos cercam e o auxílio tem que ser desinteressado e fraternal. Não aquele auxílio que espera nem um muito obrigado devemos esperar. Não devemos esperar absolutamente nada em troca do auxílio. Devemos fazer tudo de coração aberto, pensando no bem do próprio, pensando no bem da coletividade. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas, ainda e sempre, vemos a multidão carente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Então, nós vemos quantas pessoas que, embora não tenham necessidades materiais, possuem muitas necessidades psicológicas, espirituais, necessidade de amparo, de consolo, de uma palavra amiga, de um ouvido. Então, nem sempre o socorro vai se dar de forma material, mas muitas e muitas vezes esse socorro é um socorro espiritual, um socorro de fraterno. Os colaboradores de Jesus são chamados
não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Então, a nós, cooperadores do Cristo, nos cabe sermos otimistas, sempre levar uma palavra de ânimo, de esperança, de conforto, de carinho, e lembrar que nós somos chamados. Assim como Jesus levou o convite, o chamamento aos seus discípulos, ele nos chama todos os dias. Cabe a nós escutá-lo através da nossa mudança de postura, através da nossa boa vontade e a nossa disposição de servir. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Mais do que o alimento material, é o alimento espiritual. Então, como Emmanuel coloca, com o bom exemplo e a boa palavra. Daí a necessidade de estarmos sempre vigilantes. Como está sendo a nossa postura perante a vida? Porque o exemplo arrasta. Qual é a palavra que nós levamos para qualquer situação, seja ela numa situação de amparo ou seja ela na situação do dia a dia? Será que nós temos palavras de encorajamento ou será que nós estamos levando palavras de desânimo? Porque o não matarás está ligado também à morte do ânimo do outro, da coragem, da esperança. Então, a nós cabe essa postura de encorajamento, de confiança, porque é Jesus quem está no leme. Jesus é o governador do orbe e vai estar sempre no leme. Então, a nós cabe confiar essa entrega, essa vontade de servir, essa boa vontade, como já foi dito, de nos colocar como discípulos, como seguidores de Jesus. Esse texto, então, está no livro Fonte Viva. E Emmanuel nos fala mais no texto Ajudemos também. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Então, quantas vezes nos encontramos em situação que deveríamos aproveitar para o nosso desenvolvimento, para nosso crescimento espiritual, mas nós colocamos essa oportunidade de serviço na mão dos benfeitores espirituais, numa atitude de comodismo. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. Então, quando Jesus pergunta: "Que tendes para alimentar a multidão?", temos que pensar nisso. Qual é a parte que nos cabe na prestação do auxílio? A espiritualidade, sem dúvida, vai auxiliar, mas todo o trabalho, todo o auxílio é uma oportunidade que temos, é uma chance que Deus nos dá
de melhoria, porque se fosse o contrário, então seria mais fácil que Deus tivesse nos criado espíritos puros e perfeitos, mas como Kardec traz no livro dos Espíritos, se assim fosse, qual seria o nosso mérito? É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos, ainda que reduzidos, de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefícios daquele que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Então, Emmanuel aqui elenca o que temos à nossa mão para podermos ir em auxílio. Então, nós podemos auxiliar com os recursos materiais, ou em dinheiro, ou em algum outro bem. O concurso pessoal, que diz respeito às nossas, alguma atividade, alguma atitude. O nosso suor, que é o nosso trabalho, e as nossas horas. O momento para ouvir, o momento para parar, o momento para olhar no olho do outro, o momento para falar trazer alguma mensagem de confiança, de crença, de esperança. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Com certeza, a prece é importante para o alívio, para o socorro daqueles que estão ao nosso redor. Mas mais do que isso, Jesus espera de nós atitude, ação, compromisso. Então, que nós possamos pensar bem nessas mensagens, no que diz respeito a ao que nós podemos oferecer de colaboração para todas as pessoas que nos rodeiam. Essa mensagem está no livro Palavra de Vida Eterna. Após ordenar que as turbas se reclinassem sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, partiu os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às turbas. Então, 2 coisas bem importantes nesse versículo. Primeiro, que Jesus ordena aquela multidão, fez com que todos se assentassem sob a relva, antes de alimentarem, de os alimentar. E 3 coisas, né? Essa é a primeira. Segunda, que antes dele partir o pão, ele abençoa. E a terceira coisa, que ele utiliza os discípulos como intermediários, que Jesus podia ter ele mesmo dado o pão, mas ele deu o pão aos discípulos para que os discípulos dessem à turba, à multidão. Então, vamos analisar agora, segundo a visão de alguns estudiosos, esse versículo. Segundo Carter nos traz uma ideia que Jesus demonstra o seu domínio sobre os recursos de comida. Suas ações criticam a elite que controla e abusa na provisão de comida. E nós temos um informe do plano superior que
Deus sempre colocou o tanto de provisão do planeta em conformidade com o número de habitantes. Tanto que há um bom tempo atrás, o número de habitantes era bem menor que o número de habitantes que temos hoje no planeta, encarnados. A partir do momento que o homem começou a ter novos recursos com relação à agricultura, que foi fazendo com que o campo produzisse mais através de sementes com cruzamentos e que acabam produzindo mais. Então, a população do globo começou a aumentar. Tudo é feito com sabedoria. Se os homens não fossem gananciosos, não haveria fome no planeta, porque os recursos que Deus nos dá é para que todos tenham o necessário. Jesus promove o cuidado com o povo na forma de alimento físico. Prover alimento é um modo em que Jesus atuou como pastor para prover as necessidades das ovelhas de Israel, nos diz Poitres. E Carter fala: Jesus assume o controle como anfitrião de uma refeição. Então vamos lembrar que Jesus, quando se reunia para fazer refeição com os apóstolos, ele tinha o cuidado de partir o pão e distribuir. Era uma atitude que Jesus sempre teve quando nas ocasiões de reunião com os apóstolos. Tanto que quando Jesus ressuscita, uma das formas dos apóstolos reconhecê-lo, reconhecer que era Jesus que estava ali perante ele, foi que em um momento de refeição, Jesus pega o pão para partir e distribuir. Então, ele sempre buscou ser o anfitrião da refeição. A refeição de Jesus inclui as multidões, promove o bem-estar delas, curando doentes, proporcionando alimento adequado e antecipando o futuro diferente de Deus. A criação nova é o império de Deus, no qual há abundância para todos, nos diz Carter. Então, Jesus busca sempre trazer o necessário, busca atender aquela multidão, não só na cura de doentes, mas também na forma do alimento, principalmente o alimento espiritual. E Carter nos traz também, da mesma maneira que Deus alimentou o povo no deserto do Êxodo, Jesus alimenta essas pessoas no deserto, multiplicando os recursos disponíveis e distribuindo-os de forma que todos tenham o suficiente. Então, aqui Carter se remete a uma passagem do Velho Testamento, em Êxodo, quando Moisés está caminhando com os hebreus em direção a Canaã, a terra prometida, e falta alimento, e o povo se revolta e quer até linchar Moisés. Moisés então ora a Deus pedindo proteção, pedindo amparo para aquela necessidade. E Deus fala a Moisés que mandaria o maná. E em Êxodo, então, fala que começa a chover maná do céu. Isso é, começa a cair do céu o alimento para aquele povo, só que naquela ocasião a recomendação de Deus era para que eles não guardassem as sobras. Então, aqui Carter faz um paralelo com essa passagem, dizendo que Jesus também alimenta aquelas pessoas
no deserto, porque a região onde Jesus habitava era a região de deserto. Então, Jesus busca multiplicar os recursos disponíveis, aquilo que ele tinha à mão, de forma sempre que todos tenham o necessário. E vamos trazer então a reflexão de Emmanuel no texto Migalha e Multidão. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Quantos de nós, quando vemos recursos poucos, não nos desanimamos, sempre buscando sempre esperando um momento de que os recursos sejam maiores para podermos servir. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente, visto que houve sobras na multiplicação daqueles recursos. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. Quem identifica o aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Todos nós temos recursos, sejam eles de que tamanho for, podemos sempre utilizá-los em benefício do outro. Não importa se sejam migalhas, porque se estamos com Jesus, certamente esses recursos vão ser ampliados e vão ser os recursos necessários para aquela situação. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Quantas vezes nós nos deparamos com situações em que julgamos que os recursos eram pequenos e nos ausentamos da tarefa? Não confiamos no poder da espiritualidade em multiplicar aqueles recursos nos momentos em que eles fossem necessários. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. Então, a nós cabe confiar e seguir sempre, não importa se os recursos que tenhamos sejam migalhas, porque Jesus sempre vai estar multiplicando esses recursos no momento em que ele seja necessário. A nós cabe dar a nossa contribuição, porque certamente o plano espiritual agirá no momento necessário. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Então, qualquer migalha no bem será de grande utilidade. É como um fósforo, um palito de fósforo sendo aceso num lugar de extrema treva.
Se acendermos um palito de fósforo no dia, durante o dia, ele emitirá um tanto de luz que parecerá muito pequeno. Mas se acendermos esse palito de fósforo num lugar onde não haja luz alguma, essa luz iluminará muito. Esse texto encontra-se no livro, desculpa, no livro Vinha de Luz. E Emmanuel também nos traz o texto Tem de Calma, que vai analisar um outro aspecto daquela passagem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Então é necessário que haja ordem, que haja harmonia, que haja equilíbrio para que possamos estar receptivos do auxílio do alto. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Então, muitas vezes nós temos dentro de nós um murmurinho, uma balbúrdia, uma confusão em nossa mente, na nossa psique. E para que Jesus se faça presente, ele precisa que nos assentemos, que coloquemos um pouco de ordem nesse nosso barulho mental, que possamos nos aquietar, porque só conseguimos escutar o alto, só conseguimos ser auxiliados quando estamos asserenados. Então, é muito necessário que possamos colocar ordem interior, asserenar os nossos pensamentos e nos equilibrarmos para que possamos receber o auxílio que vem do alto. E agora vamos caminhando para os versículos finais. Todos comeram e saciaram-se, e levaram o que sobrava aos pedaços, 12 cestos de vime cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e criancinhas. Então, como já disse, eles contavam apenas os homens na época de Jesus, então eram bem mais do que 5.000 pessoas, porque haviam mulheres e criancinhas. Vamos então fazer a análise segundo os estudiosos da doutrina. Carson nos diz que o abastecimento do Messias é tão abundante que até mesmo os restos da provisão dele são suficientes para suprir as necessidades de Israel, representada pelos 12. 12 era um número simbólico, porque representava as 12 tribos de Israel. Então, se ele fala em 12, ele está colocando como a totalidade daquele povo. E, na verdade, Jesus não estava se referindo apenas àquele povo, Jesus se referia a toda a humanidade. Então, as provisões que Jesus oferece, elas abarcam
toda a humanidade. Não devemos nos acovardar diante da multidão de problemas, mesmo que o patrimônio espiritual seja ainda pequenino ou apenas migalhas espirituais, nos diz Boberg. Então, mesmo que tenhamos ainda um conhecimento pequeno, incipiente da doutrina, todos nós temos possibilidade de multiplicar esses conhecimentos e mesmo de trabalhar para em prol dos necessitados, seja através de uma palavra amiga, seja através de apenas uma escuta fraterna, mas todos nós temos possibilidade do auxílio, do conforto, da fraternidade, da caridade, seja em que grau for, o importante é darmos a nossa contribuição, seja ela o tamanho que for, porque como a parábola nos diz, Jesus sempre vai multiplicar aquilo do qual dispomos. E Carter nos fala uma coisa muito bonita, que a ação de Jesus sempre foi de inclusividade. Então, Jesus não pensou apenas nos homens, mas tudo aquilo que ele multiplicou também foi para incluir as mulheres e as crianças. Então, Jesus sempre teve uma ação de inclusão, seja de mulheres e crianças, seja de doentes, seja dos pobres, dos escravos, dos humilhados, dos oprimidos. Jesus sempre esteve atento a todos. Jesus sempre levou a sua palavra a todos. Jesus nunca excluiu ninguém. Quando ele ia para a margem do Lago de Genezaré, a sua fala era para todos aqueles que o estavam esperando, fossem quem fossem, tivesse situação social de importância ou não. Jesus estava lá para todos. E Emmanuel então nos fala sobre esses dois versículos no texto Lei de Uso. Observada a lei de uso, a miséria fugirá do caminho humano. Então, a lei de Deus é uma lei também de inclusão. Como eu disse atrás, Deus sempre pensou na totalidade da humanidade. Ele sempre forneceu as provisões necessárias para que nunca faltasse o necessário a ninguém. Nós, homens, é que deturpamos os ensinamentos, que utilizamos os bens com ganância, que nunca nos sentimos. Ai, fugiu a palavra agora, mas nunca sentimos que aquilo é o bastante. Estamos sempre querendo mais e mais e mais, mas a lei do uso é o necessário para todos. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. Então, é necessário que tenhamos boa vontade para que os recursos sejam divididos de forma igualitária. É imperioso o trabalho de cada um de nós para que se faça, para que se cumpra a lei de Deus em sua plenitude, isto é, que não haja fome, não haja necessidade, não haja morador de rua, não haja desamparo, abandono.
indiferença. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base na harmonia real. Então, às vezes as pessoas se sentem maravilhadas com os ensinamentos e começam a trabalhar sem limite. Tudo tem limite, tudo tem que ter equilíbrio, até para fazer o bem. Então, às vezes a pessoa se dedica, esquece de tudo ao seu redor e foca naquilo. Daí a pouco já não é mais aquilo, já não está mais bom desse jeito, o que a doutrina oferece acaba não sendo aquilo que a pessoa esperava, porque às vezes a pessoa espera que através do trabalho ela receba algo espiritual em troca. Então, na verdade, nós temos que ter equilíbrio em tudo na vida, até para fazer o bem. Aí temos indiscutivelmente louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais é indispensável evitar o descontrole e o excesso. Então, como eu disse, sempre tem que haver equilíbrio, seja no que for, seja na vida pessoal, seja na vida de comunidade, seja fazendo o bem. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Porque às vezes a pessoa se dedica e de repente se sente, sente que aquilo é muito e acaba se tornando uma pessoa indiferente, acaba não mais trabalhando e seu coração se torna seco. Em todas as coisas, o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Esse texto está no livro Pão Nosso. Então, qual a conclusão que chegamos frente a esse ensinamento de Jesus? Eu vou trazer algumas reflexões dos estudiosos e vou fazer os meus comentários pessoais sobre essas reflexões. Então, a forma estrutural do texto tenciona apresentar Jesus como o novo Moisés escatológico, o libertador de seu povo. Não podemos nos esquecer que Mateus, quando escreveu o seu evangelho, o seu intuito era provar que Jesus era aquele Messias a quem os profetas do Velho Testamento se referiam. Um Messias libertador do povo, e ele se referia a libertador da escravidão, pois na época de Jesus o povo era escravizado pelos romanos. Mas, na verdade, o que significa essa palavra libertador? Será que essa libertação é apenas física ou é a libertação do jugo dos nossos vícios, dos nossos defeitos, dos nossos desequilíbrios? Nós temos que nos libertar de várias coisas. E, na verdade, a libertação física é o de menos, porque Paulo já se referia a esta libertação quando ele estava na prisão. Podem aprisionar o nosso corpo, mas aprisionar o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa liberdade de pensamento, isso é impossível. Só nós podemos nos escravizar
nos escravizar, sendo escravos dos vícios, dos defeitos, sendo escravos no comodismo, não agindo, não atuando dessa forma, nós estamos nos escravizando sim. E Jesus nos traz a forma de agir, Jesus nos mostra como nos libertar de tudo isso. E essa passagem ela se liga à passagem onde Jesus diz: Eu sou o pão da vida, em João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Jesus então está dizendo que ele é o pão da vida. Por que o pão da vida? Porque não podemos nos esquecer que a Bíblia ela traz uma linguagem simbólica. Para os hebreus, pão era sinônimo de conhecimento. Então, à medida em que Jesus multiplica o pão, isso é um simbolismo para a multiplicação do conhecimento. Jesus nos trouxe o seu conhecimento em forma de mensagens pregadas, seja em parábolas, seja nos seus ensinamentos, nos seus discursos. Ele nos trouxe ensinamentos, e esses ensinamentos, então, cabem a nós. Lembrando que Jesus pediu para os discípulos tomarem participação nessa multiplicação, então cabia a nós multiplicar esses conhecimentos deixados por Jesus através dos estudos, através da interpretação, através de levarmos esse conhecimento, de compartilharmos o conhecimento que vamos adquirindo, seja pelas leituras, seja pelos cursos. Cabe a nós uma cota de trabalho e esforço, a fim de que esse conhecimento possa ser multiplicado e que tenhamos vida em abundância. A inconfundível característica de Jesus é a comunhão num convívio, à mesma mesa, que dá a si mesmo em alimento. Então, Jesus sempre valorizou muito a momento da refeição. Jesus sempre esteve à frente nesses momentos, pegando o pão, partindo e distribuindo. Então, Jesus sempre buscou fazer deste momento um momento de celebração, um momento de união, um momento de compartilhamento. Pelo fato dos discípulos possuírem o pão da vida, já não precisava seguir os fariseus em busca de seu fermento. Quem fala isso é João Ferreira. Então, os discípulos não precisavam dos conhecimentos dos fariseus, lembrando que os fariseus eram os estudiosos da Torá, porque os discípulos tinham os conhecimentos que Jesus estava trazendo, conhecimentos esses muito mais amplos do que a Torá. E nós, como discípulos, temos o conhecimento que Jesus nos trouxe. Cabe a nós agora multiplicá-los através dos estudos, através do compartilhamento, através das nossas atitudes, porque, como sempre diz Paulo, é o exemplo que arrasta. Ao saciar a fome das multidões,
Jesus e seus discípulos vão instaurando o reino dos céus em meio aos conflitos do contexto opressor do reino de Herodes, que se banqueteia constantemente com seus palacianos à custa do povo e elimina seus opositores, como o fez com o profeta João. Esse texto está em Milagres na Bíblia. Então, nós, quando vimos a passagem de Herodes, nós vimos que Herodes ofereceu a cabeça de João Batista em uma bandeja para Salomé. E que Herodes, então, ele só se preocupava com os banquetes, com as festas, isto é, com os prazeres da carne, com os prazeres do mundo. E Jesus, então, ele vai instaurando o reino de Deus dentro do coração das pessoas, através dos seus ensinamentos, ele orienta aquelas pessoas para que possam fazer a mudança interior, para que haja paz íntima, para que haja fraternidade, para que se instaure o perdão, não só ao outro, mas também a si mesmo. E assim, Jesus vai nos ensinando várias e várias situações para que possamos nos modificar e desta forma, através das diversas encarnações, o reino de Deus ir se multiplicando em nosso coração, como vimos nos ensinamentos que a Michele nos trouxe através das parábolas, que esse ensinamento fosse às vezes sendo colocado em quantidades pequenininhas como fermento, que naquelas quantidades pequenininhas se ampliava através de toda a massa e crescia. Então, essa é a multiplicação dos pães. Se ela realmente ocorreu fisicamente, ninguém pode dizer, mas com certeza podemos dizer que essa multiplicação ocorreu, ocorre e ocorrerá dos conhecimentos, dos ensinamentos que Jesus veio nos trazer, levedando a massa do nosso coração, fazendo com que nos modifiquemos, fazendo com que nos melhoremos, fazendo com que a cada dia tenhamos atitude frente ao outro e frente às situações que nos cercam. Que Jesus possa nos inspirar a todos para que possamos utilizar este pão da melhor forma possível, que possamos utilizar o pão que Jesus nos deu com sabedoria, que tenhamos equilíbrio, que tenhamos atitude e que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Muita paz.